O filme começa em Indiana no ano de 1988, onde as melhores amigas Alex, Val e Biv estão fazendo uma viagem para ver suas bandas favoritas se apresentarem em um show de heavy metal. Ao parar em um posto de gasolina, Biv lê um jornal com a manchete "Adolescentes mortos em uma nova matança" e fica assustada com isso, enquanto Alex leva na brincadeira e faz uma piada com ela. No balcão, o dono do posto ouve uma transmissão religiosa sobre as pessoas que ouvem heavy metal estarem condenadas ao inferno, tornando toda a situação muito estranha. De volta ao carro, o trio também ouve sobre os assassinatos predominantes relacionados aos cultos satânicos em todo o país. Biv então acaba se cansando de ouvir isso e muda de estação, quando do nada um veículo azul os ultrapassa e joga um milkshake em seu para-brisa. Elas então param em meio à estrada e limpam o carro. Após isso, elas chegam ao evento, e como de esperado, muitas pessoas compareceram. As três então concordam em tomar alguns drinks para ter um pouco mais de coragem líquida para aproveitar o show. E não muito depois, as garotas notam a mesma van azul que passou por elas àquela hora, e jogou um milkshake. Elas então elaboram um plano para se vingar. Val joga um pacote de pequenos fogos de artifício lá dentro, alarmando três rapazes, que se chamam Ivan, Kovaskis e Mark. Eles saem apressados do veículo e veem as garotas rindo de suas caras. Percebendo que elas estão apenas se vingando, Ivan as compensa oferecendo algumas cervejas geladas e uma oferta de paz, que elas aceitam numa boa, formando uma amizade um tanto quanto improvável. O grupo então fala sobre o seu amor pelas bandas que irão se apresentar no show, e no meio da conversa Biv nota um livro sobre rituais satânicos dentro da van, sentindo que há algo de errado com os meninos. Mas ela ignora isso e logo ela sai com ele de qualquer maneira. Quando o show começa, todos se divertem dançando e cantando juntos. Após o show, Alex decide que a festa ainda não acabou, e convida os três meninos para a mansão de seu pai. Eles curtem a ideia de sair com um bando de meninas bonitas, então aceitam um gentil convite e se dirigem para a propriedade. Ao chegarem, Alex mostra a eles algum dos quartos e dá uma olhada rápida em todo o lugar. Após isso, todos eles decidem tomar um drink perto de uma fogueira no quintal, enquanto continuam falando sobre bandas de rock. Ao longo da noite, Biv começa a agir de forma estranha, quando Alex pergunta a ela e ela responde dizendo que nunca fez nada parecido com isso antes. Alex então a tranquiliza dizendo que tudo ficará bem, contanto que ela faça tudo o que ela fizer. Biv então é convencida a se misturar com o grupo e ir para fora, porém nisso ela acaba esbarrando em Mark e derrubando sua bebida. Ele então oferece a ela sua jaqueta, onde ela encontra dentro um canivete. Ela se afasta se sentindo assustada e perguntando por que ele está andando casualmente por aí com uma arma afiada com ele. Ela então expressa suas preocupações para Alex, mas ela apenas diz a sua amiga preocupada para relaxar e aproveitar a noite. Depois de fazerem um brinde pela noite memorável, Alex inicia o jogo do Eu Nunca, e todos eles compartilham risos e trocam histórias engraçadas que experimentaram. Mas de repente Alex diz: "Eu nunca droguei a bebida de alguém", e dessa vez nenhum deles bebem, e ficam surpresos de ver as três garotas beberem. Em um longo silêncio, as meninas confessam que drogaram suas bebidas. Os meninos então desmaiam lentamente um por um. Após isso, enquanto as meninas os acordam, eles se veem amarrados em cadeiras em uma sala cheia de velas, e nisso Val e Alex ficam os provocando e ameaçando de forma sinistra, enquanto Biv fica atrás delas observando toda aquela situação, como se fosse a sua primeira vez. Os meninos então pedem desesperadamente que os soltem enquanto gritam por socorro, mas isso se mostra ineficaz. Acontece que as três meninas são membros de um culto chamado as Filhas do Amanhecer, e seus membros também são responsáveis pelos diversos assassinatos que cercam o país. A cada semana um grupo específico é designado para realizar crimes brutais e praticar o que eles acreditam. Elas explicam ainda que a razão por trás disso tudo é meter medo na nação e enviar mais pessoas a se juntar à sua religião. E quando Mark faz perguntas mais críticas à religião, Alex fica mais agitada para explicar e raciocinar sobre a lógica de sua congregação. Porém, Ivan acaba se cansando do seu grande discurso e começa a desprezar suas crenças, dizendo que não é nada menos que inútil. Alex então fica furiosa e os esfaqueia no pescoço, fazendo-o sangrar até a morte. Ela então se aproxima de Mark ordenando que ele implore por perdão, enquanto ela o ameaça com uma faca. E quando ela está prestes a esfaqueá-lo, Biv a segura dizendo que elas precisam conversar sobre algo urgente. Val e Alex então seguem para fora da sala, dando aos dois meninos a oportunidade de escapar. No banheiro, Biv diz às duas que quer que ela mate Mark Kovaskis. Alex concorda, então dá a elas instruções sobre como matá-los. No entanto, os dois garotos conseguem escapar, mas
mas ao verem um trio se aproximando, eles ficam presos dentro da despensa. Lá dentro, Mark cuida das feridas de Kovaskis que ele sofreu ao tentar correr das garotas. Enquanto isso, para acelerar o processo, Alex ordena que Biv encontre ferramentas para que elas possam quebrar a porta imediatamente. Então, abalada por tudo que testemunhou, Biv faz o possível para manter a compostura, enquanto pega as ferramentas em um galpão próximo. E na casa, o caos está prestes a começar de novo, quando Alex encontra um aerosol e borrifa na porta, fazendo com que Mark e Kovaskis tenham dificuldades para respirar. Mas de repente elas ouvem alguém chegar na casa, e imediatamente param o que estão fazendo para descobrir quem é. E para surpresa de Alex, é sua madrasta Susan, que veio até a casa para pegar um passaporte que ela precisa para a viagem no dia seguinte. Antes de sair, ela informa Alex que chamou a polícia porque viu uma estranha van azul estacionada com as luzes acesas. E no momento em que ela vai sair, escuta garrafas quebrando na despensa e sente que algo de errado está acontecendo. Então ela tenta chegar lá para ver o que é, e Alex diz repetidamente que não há nada lá, deixando ela mais curiosa ainda. Susan então acaba descobrindo o corpo de Ivan na sala de estar. Isso força Alex a tomar uma atitude fatal, e a esfaqueia imediatamente. Isso faz com que Val entre em pânico por um momento, pois matar mais uma pessoa não estava nos planos. E para piorar as coisas, a polícia está a caminho. Enquanto isso, Biv ainda está no galpão, incapaz de enfrentar o caos na casa. Ela então vê alguns documentos que contêm títulos de propriedades do pai de Alex, John Henry, e uma bolsa de dinheiro. Na despensa, Mark e Kovaskis se preparam para lutar com as garotas com garrafas de vinho quebradas. Porém é nesse momento que Alex e Val usam um spray de aerosol para colocar fogo na porta. Isso coloca os meninos em uma posição muito mais vulnerável, uma vez que eles estão presos lá dentro. Depois disso, chega ali um policial chamado Dembrowski respondendo o chamado, e Alex tenta argumentar com o policial para que ele possa ir embora. No entanto, o policial não cai na conversinha dela e exige que ela forneça sua identidade, mas em vez disso ela sai correndo. Então ele a persegue para dentro da casa e se depara com a visão de símbolos satânicos e o cadáver de Ivan na sala de estar. Depois de ouvir ruídos na despensa, ele encontra os feridos que imploram por ajuda, mas Dembrowski se recusa a acreditar neles e acaba os algemando. E é nesse momento de distração que Val chega por trás e atira nele, fazendo os dois meninos entrar na despensa novamente. Ao descobrir que Val matou o policial, Alex enlouquece e tenta tirar a arma dela, mas ela se recusa. Isso acaba causando uma briga entre elas. Enquanto elas brigam pela arma, Biv aparece do nada e ameaça suas amigas com motor elétrico de pesca. Ela diz a elas para deixarem os meninos irem, mas elas respondem que estão apenas fazendo a vontade do senhor. Então Biv, cansada de todas as mentiras, revela que o pai de Alex, um dos líderes religiosos, está simplesmente embolsando as doações feitas pelos membros. Em vez de construir os abrigos que ele prometeu, ele gasta o dinheiro comprando mansões como essa que eles estão. Então, enquanto Alex chama Biv de cordeiro perdido por não querer mais participar do seu plano, Val pula por cima dela e consegue derrubá-la. Biv, então muito pé da vida, consegue cortar as duas usando o motor elétrico, quando nesse momento Mark e Kovaskis juntam coragem para sair da despensa e atacam ela. Isso permite que Alex e Val fujam, mas não demora muito para eles perceberem que Biv está do lado deles. Mas com o passar do tempo, as condições de Kovaskis pioram, e ele não vai durar muito mais tempo a menos que seja levado a um hospital. Então, após isso, Mark vai procurar as chaves do carro de Alex, enquanto Biv ajuda Kovaskis a se esconder em um canto enquanto eles lidam com as amigas dela. Mas logo depois disso, ele vê os faróis de um carro do lado de fora e sai apesar de suas dificuldades. Lá ele encontra John Henry, o líder do culto das garotas e também o pai de Alex. Inicialmente ele inicia uma conversa casual com Kovaskis, que está totalmente angustiado. Em seguida ele instrui Kovaskis a lhe entregar a arma e ir até o carro ligar para a polícia. Ele então segue suas instruções, mas de repente ele percebe que esse homem só pode ser o líder disso tudo. John Henry percebe o olhar de reconhecimento e atira sem misericórdia. Após isso, na casa escura, os últimos sobreviventes tentam o máximo ficar em silêncio, pois cada movimento e som são cruciais para decidir quem vive e quem morre. Mas logo Biv encontra um interruptor de luz, porém é nesse exato momento que Val aparece para impedi-la de acender a luz, e nisso elas começam uma briga. Biv então incendeia o cabelo de Val com isqueiro e consegue ligar a energia novamente. Enquanto isso, Mark encontra as chaves do carro. Porém nesse momento Alex aparece e o ataca. Após isso, Kovaskis consegue voltar para dentro da casa. Ao ver ele, Biv tenta ajudar, e antes dele morrer, ele implora que ela salve Mark, não importa o que aconteça. E não muito depois, John Henry entra na casa e atira em Mark, que estava estrangulando Alex no quarto. Ele então repreende sua filha por não ter controlado a situação, causando mais corpos para ele encobrir. Chorando, ela explica que não é sua culpa. Ele então fala que eles terão que fazer alguns sacrifícios para sair dos problemas que ela causou ao grupo, e tenta estrangular ela, quando nesse momento Biv chega por trás e o deixa inconsciente.
novamente. Depois de agradecer por salvá-la, Alex ainda age como uma psicopata e a estrangula, e nisso Biv acaba jogando ela pela janela. Após isso, ela vai ajudar Mark e os dois fogem da casa, deixando todos os cadáveres para trás. Os dois então entram no carro e seguem em frente, porém no caminho eles encontram Alex, que para na frente do carro com sede de mais sangue, não deixando outra escolha senão atropelá-la. No dia seguinte, o noticiário fala sobre os incidentes, e John Henry, que saiu vivo, se transforma em uma vítima, alegando que sua filha Alex se juntou a um culto satânico chamado We Summon the Darkness, e por isso cometeu todas essas atrocidades. Depois disso, vemos que Biv para naquele mesmo posto de gasolina para pegar alguns suprimentos médicos para cuidar de seus ferimentos. Ela vê o proprietário assistindo o noticiário, e antes de ir embora ela fala para ele não acreditar em tudo que vê, deixando o velho intrigado. E após isso, ela e Mark deixam a cidade e todo esse pesadelo para